Essa noite nós queremos agradecer nosso Deus, nosso Pai Celestial, por estarmos novamente reunidos em caráter de família, de igreja, para alimentarmos o nosso espírito e a nossa alma com a palavra de Deus. Nós sabemos, vivemos num mundo muito atribulado, mas ainda existe a palavra de Deus que nos ajuda, nos alimenta a esperança de vivermos nesse mundo, né? E com toda a dificuldade que apareça, ainda Deus planta no nosso coração essa satisfação imensa de reunidos estudar a sua palavra. Sabemos que esse trabalho é um trabalho do Espírito Santo, plantando na nossa alma o desejo de nos reunirmos e suplicarmos a presença de nosso Pai Celestial. Nessa noite, a todos os irmãos, quero fazer uso da palavra de Deus sobre um assunto muito importante, né? Então, a Bíblia muito enfatiza a relação da nossa vida espiritual. A Bíblia enfatiza muito a fé, a graça e as obras, né? Então, nós sabemos que o mundo religioso aí, ele, infelizmente, perverte muito essa doutrina, né? Esse princípio, esse ponto de fé na palavra de Deus. E nós vemos na Bíblia que muito é falado sobre as obras. As obras, nós sabemos, ela é algo da parte de Deus, fruto de fé. Então, lemos aqui em Tiago, quando Tiago nos chama a atenção, uma atenção muito forte, um texto muito impactante, um texto muito impressionante, forte, no sentido geral da palavra, quando Tiago diz que, assim como o corpo sem espírito está morto, assim também a fé sem as obras é morta. Na nossa trajetória religiosa, é necessário exercermos fé na palavra de Deus. A fé que nos traz mais perto de nosso Pai Celestial e nos ajuda a acreditar mais na nossa vida religiosa, ajuda-nos a acreditar na sua palavra e ter esperança, isso é fé. A palavra de Deus também nos chama a atenção das obras. As obras, nós sabemos que é o fruto que se manifesta de uma fé genuína, de uma fé pura. Então, quando lemos aqui, nos chamando a atenção, no versículos do capítulo 2 de Tiago, diz assim: porventura não foi pelas obras nosso pai Abraão foi justificado quando ofereceu sobre o altar seu filho Isaque? Ver que a fé cooperou com as suas obras e que pelas obras a fé foi aperfeiçoada. Como então foi aperfeiçoada a vida desse patriarca, a vida desse homem de fé, Abraão, pai da fé? E que a sua fé foi aperfeiçoada mediante as obras. Deus, ao pedir que ele fizesse aquele ato de sacrifício, levou Isaque até o Monte Moriá. Ele teria que manifestar fé. Que tipo de fé? Que Deus poderia, mesmo ele sacrificando Isaque, Deus poderia ressuscitar Isaque. Nós sabemos que Deus, no último ato, Deus, o Senhor, manifestou a Abraão quando segurou a mão do pai da fé. E ali aquele ato não foi efetuado. Aquilo apenas era um símbolo de Cristo. E ele diz que a fé de Abraão foi aperfeiçoada. Então é necessário na nossa vida religiosa, é necessário as obras, porque as obras são frutos de uma fé genuína. As obras é tão importante na nossa vida, irmãos, que a Bíblia ressalta
ela ressalta em vários pensamentos. Lemos em Tito, no livro de Tito, os irmãos estão com a Bíblia aberta, podem me acompanhar. Diz aqui o apóstolo São Paulo, Tito. É só virar a página de Tiago para trás. Diz aqui o apóstolo São Paulo, escrevendo a Tito, capítulo 2, o verso 14, verso 12 a 14. Tito 2, 12 a 14. Ensinando-nos para que, renunciando à impiedade e às paixões mundanas, vivamos no presente século vida sóbria, justa e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória de nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nós para remir de toda iniquidade e purificar para si um povo seu, zeloso e de boas obras. Então, o que é necessário para que o povo de Deus seja identificado como aguardando a bem-aventurada esperança? Primeiro aqui o apóstolo São Paulo diz que nós devemos renunciar, renunciando à impiedade, às paixões mundanas, e vivemos no presente século de uma vida pia, sóbria, uma vida piamente voltada para o objetivo e aguardando o nosso Salvador. E no verso 14, o apóstolo São Paulo diz que Deus é um povo zeloso e de boas obras. Povo esse que purifica-se, purifica a sua vida, purifica o seu comportamento através dos princípios exauridos na palavra de Deus. Outro pensamento, bem, diz aqui, o capítulo, Paulo diz assim, deixa eu ver se eu... Lemos aqui o verso que ele nos chama a atenção também. Tito, capítulo 1, 7, 8. Tito 1, 7, 8. Pois é necessário, diz aqui. Tito 7. Retendo firme a palavra fiel, que é conforme a doutrina, para que sejam poderosos, tanto para exortar na sã doutrina, como para convencer os contradizentes. Porque há muitos insubordinados e faladores vãos, enganadores. E o verso-chave, eu queria chamar a atenção dos irmãos, é o 8. Mas o pistaleiro, amigo do bem, sóbrio, justo, piedoso e temperante. Então, o apóstolo São Paulo sempre aborda a situação de uma vida separada, né? De uma vida em conformidade com a palavra de Deus. Um pouquinho mais na frente, irmão, o apóstolo São Pedro, falando também de boas obras, em sua primeira carta, ele diz assim, capítulo 2, verso 12. 1 Pedro 2, verso 12. Tendo o vosso procedimento correto entre os gentios, para que naquele em que falo mal de vós, como de malfeitores, observando as vossas boas obras, glorifique a Deus no dia da sua visitação. Da questão das boas obras é muito requerido na palavra de Deus. O nosso procedimento, ele tem muito a ver com a fé que nós professamos. Então Pedro fala de um viver correto, de um viver tranquilo diante os malfeitores, observando o quê? O nosso procedimento, observando o nosso falar, o nosso agir, o nosso deitar. Então a Bíblia nos chama muita atenção para a nossa ação diante de uma fé que nós professamos. Então a fé, ela tem que corresponder as obras, corresponder à fé que nós
professamos ter. O apóstolo São Paulo, escrevendo ainda aqui em Timóteo, ele diz assim, lemos aqui, 1 Timóteo, capítulo 6, manda aos ricos deste mundo que não sejam altivos, nem ponham a sua esperança na incerteza das riquezas, mas em Deus, que nos concede abundantemente todas as coisas para dela gozarmos, para que pratiquemos o bem e que enriqueças de boas obras, e para que sejam liberais e generosos. Paulo sentou aqui falando a respeito dos ricos, daqueles que têm riquezas, que não coloquem a sua fé, que não coloquem a sua esperança naquilo que é certo. Mas ele sentou aqui que pratique o bem e que enriqueças e que tenha boas obras. Assim a Bíblia ela vem nos chamando a atenção dessa ação, dessa justiça que é chamada obras. Nós lemos no livro de Atos, no capítulo 9, o verso 36, de uma pessoa também que praticava boas ações. Atos 9, 36. Havia em Jope uma discípula, por nome de Tabita, traduzido quer dizer Dorcas, o qual estava cheia de boas obras e esmola que fazia. Então faz parte, então, da doutrina, do pensamento, da doutrina, a ação, as boas obras. Muitos até, nós sabemos que se penduram nas obras para ser salvos. Mas nós sabemos, irmãos, que as obras não têm esse mérito para o homem. O único mérito para o homem ser salvo é pela graça e pela fé em Jesus Cristo. Mas qual é a ação da obra? A ação da obra é demonstrando uma fé genuína. A fé é essa que corresponde em boa ação. Quantos pensamentos na Bíblia nós temos quando Deus chamou que a pessoa tivesse uma ação para que demonstrasse a sua fé. Israel estava no Egito, eles tinham que sair do Egito e tinham que praticar uma ação de obras. Ação essa, e meia-noite, todos os primogênitos seriam mortos. E ali todo mundo, todos os judeus, teriam que matar um cordeiro e passar na verga da porta. São obras. Eles tinham que fazer isso. Obras que correspondiam à sua fé no Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Todos eles tiveram essa ação. Isso demonstrou que eles tinham fé na palavra de Deus. E nós sabemos que nenhum dos primogênitos egípcios, dos primogênitos dos hebreus, perderam a sua vida. Nós temos também outra ação de obras muito grande. Quando Deus mandou que Noé efetuasse a arca no mundo em qual não chovia, e os homens zombavam de Deus. Então Noé teve que exercer a sua fé. Através do quê? Através da construção daquela arca. Mas os homens zombavam de Noé. Diziam que ele estava maluco, que ele estava doido, que ele estava inconsciente. Mas Noé praticou a sua ação, crendo que o que Deus falara iria acontecer. Então são obras. Essa é uma ação que Deus pede de cada um de nós. Nós lemos também, assim que Adão saiu do jardim do Éden, Deus pediu para Adão que ele sacrificasse, matasse um cordeiro. E se ele não tivesse feito isso, irmãos? Que Deus prometeu para ele um Redentor, um Salvador, ele automaticamente teve que fazer esta ação. No livro Fé e Obras, a irmã fala, assim como foi requerido de Adão, que ele manifestasse a sua fé, que ele tivesse obra de ação, Deus requer do seu povo em todos os séculos. Está escrito no Fé e Obras, na página 80. Assim, irmãos,
nós temos que acompanhar o processo que Deus nos dá. As obras sempre vão ter que existir. Quando Deus nos pede a obediência simples, em qualquer maneira de agir, quando nós praticamos, nós estamos dizendo que a nossa fé é genuína, que a nossa crença é genuína. Quando nós não cremos, não praticamos, a nossa fé não vai corresponder com aquilo que Deus requer de nós. Eu quero ler um texto para os irmãos no Evangelho de São Mateus, 19 e 16. Lemos assim esse pensamento sagrado. 19 e 16. Evangelho de São Mateus diz assim. E eis que, aproximando dele o jovem, diz: Mestre, que farei para conseguir a vida eterna? Respondeu-lhe: Por que me perguntas o que é bom? Um só que é bom, mas se queres entrar na vida, guarda os mandamentos. O que foi requerido desse rapaz? O que foi requerido desse rapaz? Se queres entrar na vida, guarda os mandamentos. Isso é obra. São obras, nós temos que reconhecer os mandamentos de Deus, reconhecer os princípios exauridos nos seus mandamentos, não matar, não roubar, não adulterar, e sim, enfim. O jovem rico, nós sabemos que foi requerido dele, de que ele saiu muito triste e falou: conheço todos os mandamentos. Mas Jesus ressalta também, ressaltando que para que ele possa ter a vida eterna, ele teria que ter obras. Foi ressaltado dele, para que ele pudesse vender e dar esmola aos pobres, repartir com os pobres. Ele não teve fé nesta ação. Irmãos, a palavra de Deus diz, em João 2,14, que aquele que diz que eu conheço seus mandamentos e não obedece, é mentiroso e nele não se encontra a verdade. Então, essa ação de obras, ela sempre vai acompanhar a nossa vida, porque nós temos que acreditar que Deus trabalha conosco, porque Deus é que efetua no nosso coração o querer, o efetuar segundo a sua vontade. Está lá em Filipenses, capítulo 2, verso 13. Então é requerido, de nossa parte, essa ação chamada obras. Nós lemos na palavra de Deus que até a meretriz, a Raabe, ela teve fé quando os espias disseram para ela, quando ela hospedou aqueles homens de Raabe, eles prometeram a ela que ela seria salva juntamente com a sua família. Está lá em Tiago, capítulo 2. Então, ela teve também obras. Então, ela manifestou as obras, mas ela manifestou dentro de uma fé pura, de uma fé genuína. Assim, a palavra de Deus nos chama a atenção, que temos que corresponder a essas ações de boa obra, de obediência à palavra de Deus. A pena inspirada diz assim, quero ler um texto aqui, está no primeiro mensagem escolhido, 397. Volume 1, mensagem escolhida. Pois boas obras são frutos da fé. Ao operar Deus no coração, entregar o homem sua vontade a Deus e com ele cooperar. Ele manifesta na vida aquilo que Deus operou no seu íntimo pelo Espírito Santo. E a harmonia entre o propósito do coração e a prática da vida. Então, quais são os frutos de uma genuína fé? Boas obras. Obras que correspondam, diz aqui, corresponda àquilo que Deus pede. Uma entrega total à vontade de nosso Pai Celestial. Os irmãos imaginam se Deus tivesse pedido para Pedro, o pai da fé, Abraão, ele duvidasse de Deus. Que tipo de fé era essa? Era uma fé espúria?
Seria uma fé apenas de momento, né? Uma fé apenas de casualidade. Mas não, Abraão viveu seus 175 anos, mas ele agradou a Deus, porque ele manifestou fé em Deus. E assim a Bíblia vem chamando-nos a atenção. Hebreus 10, São Paulo diz assim, 10:34, há um pensamento, Paulo diz assim: perdão, 24. Considerando uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Irmãos, as boas obras foi um problema muito grande no século XVI, quando Martinho Lutero, Wycliffe, Jerônimo, alguns, nós sabemos que eles tinham essa dificuldade da relação da fé com as obras. E todos eles, né, acreditavam na palavra de Deus, crendo na palavra de Deus. Assim a palavra de Deus vem nos chamando a atenção. No Evangelho de São Mateus, Jesus disse assim, Mateus, voltando ao 16, eu li 19, 16 de São Mateus, verso 27. Porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai, com seus anjos, então retribuirá a cada um segundo as suas obras. Então vai ter esse processo que Deus vai de julgar as obras, com que intenção eu faço determinada coisa, com que finalidade eu faço determinada coisa. Nós sabemos que os espíritas, eles praticam as boas obras com essa intenção. Praticam a bondade, a misericórdia, com a intenção de serem salvos pelas obras. Muitos católicos também procedem dessa maneira. Eles fazem ações generosas de todas as formas, mas, infelizmente, não crê na palavra de Deus. A Bíblia diz que até o demônio crê, estremece, mas não obedece. Então, o que é que leva-nos a uma fé genuína? Ela leva-nos à obediência. E da obediência é correspondido às boas obras. Muitas vezes nós vemos aí pedido da palavra de Deus que seja um absurdo, mas Deus requer a ação da pessoa. Deus requer a obediência. Nós lemos ali a história de Abraão, quando Deus pediu que ele sacrificasse Isaac. Isso parece ser uma coisa um absurdo muito grande, que Deus é doador da vida, mas Abraão teve que manifestar a sua fé. De que maneira? Levando Isaac até o Monte Moriá, até chegar ao ponto em que Deus dá o livramento. E aqui diz também, lemos aqui, que Deus ele retribuirá a cada um as obras, a intenção, o motivo, tudo isso Deus há de pesar na balança. Então, tudo que é trazido ao nosso conhecimento e à nossa luz, nós temos que corresponder. Corresponder em boas obras. Diga aos irmãos, até onde as boas obras acompanham a nossa vida? Até onde vai a nossa ação de praticar os princípios da palavra de Deus? Eu quero ler 2 textos para os irmãos. O primeiro se encontra em Hebreus, capítulo 11. O 11 de Hebreus diz assim a palavra de Deus. Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou o testemunho do que era justo, dando a Deus testemunho de suas ofertas, e pelo meio dela
depois de morto, ainda fala. O que é relatado desse patriarca, Abel, filho de Adão, diz que até hoje é relatado a experiência, a vida justa e pia e a crença de Abel. Quando nós falamos, quando alguém fala de Caim, se lembra logo de Abel. E em 1 João, capítulo 3, verso 12, ali nos fala o contrário. Nos fala das obras de Caim, que era maligno, que ele era um homem ímpio. Mas aqui a palavra de Deus está dizendo que o sacrifício de Abel, o esforço de Abel, a vida justa de Abel, quando Deus pediu para ele o cordeiro, até hoje é falado por nós, simbolizando ali a morte de Cristo. No livro do Apocalipse, diz assim, Apocalipse 14, João diz assim, 14, 13. Então ouvi uma voz do céu que dizia, escreve, bem-aventurados os mortos, que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descanse de seu trabalho, pois suas obras nos acompanham. Então, até na sepultura, o justo é lembrado. Até morto, ele é lembrado. Até hoje nós lembramos de Abel no lado positivo, no lado de fé, no lado de um homem temente a Deus. Também a lembrança de Caim, mas um homem ímpio, um homem que não temia a Deus, um assassino que tirou a vida de uma pessoa justa. Para Deus, nós vemos como Deus pesa essa questão das obras. E João declara que bem-aventurado uma pessoa que morre na fé, morre no Senhor. Ele morre, a matéria morre, mas a sua ação, a sua atitude, a sua vida é lembrada. E diz a Bíblia, nos Salmos, que o justo nunca sai da lembrança de Deus. Mas como podemos praticar essas boas obras? Como podemos acompanhar o que a Escritura nos fala? No Evangelho de Lucas, existe uma pessoa, uma ação que ele conheceu, o profeta Nosso Senhor Jesus, acima de tudo, de ser o nosso Salvador, praticava boas obras diante de Deus e diante dos homens. Lucas 24. Quem quiser ler, 19. Muito precioso, muito bonito esse texto, falando de nosso Salvador. Ao que lhe perguntou, quais? Disseram-lhe, aos que diziam respeito de Jesus, o Nazareno, que foi profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e diante de todo o povo. Então Jesus, nós sabemos que era um homem cheio, seu coração cheio, suas mãos cheias de boas obras. E ninguém, nem os homens da sua época, negavam que Jesus era um homem piedoso, era um homem temente a Deus e praticava todo tipo de ação, tanto para os maus como para os bons. Lemos aqui ainda outro cumprimento, São João 10. Diz assim, São João 10, 33. Responderam-lhe os judeus, não é por nenhuma obra boa que vamos apedrejar-te, mas por blasfêmia, porque sendo tu homem, te fazes Deus. Seus próprios inimigos, os judeus, que ficavam 24 horas tirando a paz de Cristo, reconheceram que todas as ações de Cristo eram obras boas, ação que correspondia ao que ele vivia. Nosso Senhor, irmãos, nos incentiva também a praticarmos a ação. São Mateus, capítulo 5, e o verso 16. Jesus diz assim, é um texto bem familiar, bem conhecido,
Faço questão de ler. Versículo 16. Assim, pois, resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que veja vossas boas obras e glorifique o vosso Pai que está nos céus. Então, nós somos conhecidos muitas vezes na rua, somos conhecidos pelo nosso falar, pelo nosso vestuário, somos conhecidos até pela comida que comemos, somos conhecidos pelo nosso negócio, pelas nossas vidas. Isso são obras. Essas obras, nós sabemos que Deus lê. Então, Deus lê a nossa fé. Os homens lêem as nossas obras. Então, para representarmos a Deus, nosso Senhor diz assim, pois, para que veja as vossas boas obras, glorifique o vosso Pai que está no céu. Mas é sabido de todo, né? Que nós não temos essa ação no coração. Nós somos pecadores, devedores, e muitas vezes praticamos muito mais ação de que boas ações. Mas de onde vem toda ação boa? De onde vem todo impulso que nós queremos praticar? O Caminho a Cristo, na página 26, tem um texto que diz assim: Cristo é a fonte de todo bom impulso. Somente Ele é capaz de implantar no coração a inimizade contra o pecado. Todo desejo de verdade, pureza, toda convicção de nossa própria natureza. Natureza pecaminosa é uma evidência de que seu Espírito está trabalhando em nosso coração. Então, irmãos, toda ação boa que nós temos, qualquer tipo de bondade que nós fazemos, essa ação não é do homem. Essa ação é de Cristo no nosso coração, na nossa vida. Então, ela diz que todo impulso bom, toda manifestação boa, ela vem, a fonte dela é Cristo. E somente Jesus pode implantar no nosso coração essa ação de praticar as boas obras. As boas obras, a irmã fala, nós somos ocasionais. Uma hora nós praticamos boas obras, outra hora nós não praticamos. Mas quando Cristo habita no coração, essas boas obras serão sempre praticadas. Então só Cristo é que pode nos auxiliar nesse grande particular, nessa grande ação, nessa grande justiça de praticarmos a ação de boas obras. Há outro pensamento aqui, que ela diz assim, nesse livro Mensagem Escolhida, na página 102. Quero ler um texto que 108. Pensamento muito importante, muito sagrado. Deus honrará, sustentará toda alma leal e sincera que estiver procurando andar diante dele na perfeição da graça de Cristo. O Senhor Jesus nunca deixará, nem abandonará uma alma humilde, temente. Acreditemos-nos que Deus operará em nosso coração, o que lhe permitiremos ao fazê-lo. Então Deus honrará a sua palavra. E se há no coração, se está no coração, ela diz aqui, no 382. 382. Mensagem Escolhida, volume 1. Se está no coração, obedecer a Deus. E são feitos esforços nesse sentido. Jesus aceita a disposição e o esforço com o melhor serviço do homem e supre a deficiência com seu próprio mérito divino. Ele não aceitará os que alegam ter fé nele e, no entanto, são desleais aos mandamentos de seu Pai. Muitos ouviremos acerca da fé, mas precisamos ouvir muito mais acerca das boas obras. Muitos estão enganados com a própria alma, enganando-se com a própria.
própria alma. Vivendo uma religião fácil, uma religião acomodativa e sem cruz. Disse-lhe Jesus: se alguém quer vir após mim, renuncie-se a si mesmo. Tome sua cruz e siga. Lucas 9, 24. Mas, irmãos, essa é a nossa caminhada cristã. Ela não será fácil. Jesus nunca disse que para sermos cristãos, ela é fácil. Mas ele promete-nos abençoar e nos auxiliar. Quero terminar voltando a Tiago 2, e o verso 23. E cumpriu-se a escritura que diz: creu Abraão em Deus, isto lhe foi imputado como justiça, e foi chamado amigo de Deus. Abraão tem essa classificação na palavra do Senhor, chamado amigo de Deus. No livro do Gênesis 25, verso 6, lá nos diz que Abraão obedeceu minhas ordens, meus mandamentos, meus estatutos e minha lei. Abraão, irmão, foi justificado porque ele foi um homem que correspondeu à sua fé com a palavra de Deus. E assim que Deus nos dê sua graça, né, nos ajude nesse grande empenho, nessa caminhada cristã, que ele possa continuar implantando no nosso coração, acima de tudo, a fé na sua palavra, e possa implantar no nosso coração a correspondência da fé, que é as boas obras. Obras essas que são produzidas mediante a fé, e é produzido esse trabalho através do Espírito Santo. Deus dê sua graça, seu perdão, em nome do Senhor Jesus. Amém.